78, o que ela vai dizer? As 50 grandes ideias da humanidade, né? O princípio ético é apresentado no texto como elemento estruturante da vida da sociedade, se traduz pela seguinte formulação teórica. Mas uma das mais difíceis da prova aqui, tá? Acertaram essa? A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio: trate os outros como gostaria de ser tratado. É um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente que apela para o senso ético mais básico. Se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas. E poucos filósofos morais deixam de invocar a regra, ou de pelo menos tecer comentários a respeito das relações dos seus próprios princípios. Basicamente, isso aqui está falando sobre a ética de Kant, o imperativo categórico de Kant, né? Bom, vamos lá para a gente explicar um pouquinho essa questão, né? Vamos justificar? O que essa questão está dizendo? Essa questão ela está trazendo um fundamento que trabalha com a concepção ética. E dentro da concepção ética, nós temos justamente o que a gente chama de imperativo categórico de Kant. Por isso que é um dos conceitos mais difíceis, porque se você não sabia, é mais difícil. Imperativo categórico de Kant. Ah, tá nem escrevendo na caneta aqui, ó. Imperativo categórico. O que ele vai trazer aqui? Bom, ele vai trazer ali uma ética de ordem deontológica, né? Deontológica. Por que deontológica, Renato? Porque ela é focada no dever. Como assim o dever? Ele vai trazer uma máxima, né? Uma máxima de que você deveria agir de uma forma que você gostaria que os outros agissem. Então você age de uma forma não porque tem uma finalidade, você age de uma forma não porque você vai ser recompensado, porque você vai ser punido. Você não age de uma forma porque isso vai levar a sociedade a um bem melhor, a uma atitude. Não, você age de uma forma porque você gostaria que todo mundo agisse assim. Isso é interior à norma. Perceba que a norma está fora. O dever, ele está dentro, ele está interior à norma. Você age de forma ética e moral, porque isso faz parte do dever, porque você gostaria que todos agissem dessa forma, tá? Todos agissem dessa maneira, todos agissem dessa maneira. Por isso que você vai tratar os outros como gostaria de ser tratado, mesmo que não te tratem assim. Ah, mas estão dizendo é obrigatório fazer isso? Não. Ah, mas é obrigatório ser respeitoso aqui no chat? Não, não é obrigatório. Ah, mas tem uma norma, tem a renatocracia. Se eu não for respeitoso, eu vou ser banido. Pode ser, é a norma. Mas dentro disso, você não precisaria agir porque existe uma norma, entendeu? Ou, eu vou ser respeitoso e eu vou ser muito respeitoso porque daí o Renato vai ver o meu chat e ele vai me dizer que eu sou respeitoso. Então, vou ter ali justamente uma aprovação, né? E ele vai ver que eu sou muito legal e tudo mais. Então, você está agindo com finalidade. Né? Ou eu não vou comentar algo porque a galera vai me suprimir, vai falar que eu tô errado, etc. Então, novamente, você está pensando que tem uma consequência. Não, você vai agir com ética e de forma normal porque você gostaria de agir assim. Ou seja, isso seria o agir ético. Você não vai mandar 10 vezes um caps lock na live porque você, olha o fundamento, você não vai mandar porque você não gostaria que os outros mandem. Imagine se todo mundo nessa live começasse a mandar um monte de caps lock maluco. Você fala assim, pô, galera, tá atrapalhando a aula, não faz nenhum sentido, entendeu? Então, se você não gostaria que todo mundo faça isso, você não faria, entendeu? É tipo essa lógica, você vai agir como se fosse uma forma interior, né? Tipo, tu não gostaria que a galera fizesse isso, então tu não vai fazer. É mais ou menos isso, entendeu? Tu não gostaria que alguém, sei lá, começasse a xingar aqui e começar a falar um monte de xingamento no chat. Então, por isso que você não vai fazer isso, entendeu? É mais ou menos essa lógica. Você não vai agir de uma forma que você não gostaria, entendeu? É o grande fundamento, né? Agora, olha só, resposta é totalmente teórica, né? Imperativo categórico, que o cara deveria saber, tipo, de forma específica que isso como é que se diz? Se remete a Kant, né? Doutrina teleológica. Teleológica eu já expliquei para você agora, né? Que é agir na finalidade, né? Com o fim. Isso é característica de quem? Aristóteles. Mas olha que beleza, se cair em 2025 você vai lembrar. O pensamento utilitarista, eu vou dar mais uma resposta para você, tá? Ele faz parte da filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea. Por favor, anota isso. Porque eu acho que pode cair em 2025. Contemporânea. Eu não vou lembrar bem o autor, tá? Eu não vou lembrar bem o autor da filosofia contemporânea. Então, se alguém puder pesquisar aí e eu clico no chat, tá? Mas, basicamente, a filosofia contemporânea, nessa lógica utilitarista, ela vai ser pautada na ideia de que você deve ter uma ação que tem como objetivo o bem
maior, tá certo? Como se fosse o bem maior para a sociedade. Seria basicamente esse o pensamento, ou seja, uma lógica do útil, tá? Então você agiria de uma forma, né? São dois autores da filosofia contemporânea, Abraham, são dois autores de filosofia contemporânea que tem esse aí, ó, Bertrand e Stuart Mill, isso aí, muito bom, né? Ganhando o primeiro que apareceu, né? Se aparecer os dois carinhas, o Bertrand e o Stuart Mill, eles têm duas lógicas, tá? Ambos definem o fundamento da filosofia contemporânea, tanto do pensamento utilitarista e também consequencialista, tá? Então, o pensamento utilitarista e consequencialista, ele está dentro também do utilitarista, que é o quê? Você pode agir de acordo com uma consequência. E essa consequência, ela vai buscar justamente isso, tá? Um bem maior, tá? Eu coloquei aqui, ó, um bem maior para a sociedade. Então, você vai agir de uma forma pensando, tá, mas isso vai ser bom para a grande maioria? Então, essa é uma lógica utilitarista, entendeu? Geralmente, você não vai conseguir agradar a todos. É essa a lógica. É difícil você ter uma medida, muitas vezes, né, dentro do fundamento ético, que agrade todas as pessoas, né? Digamos que eu vou definir uma live. E aí, quando eu for pegar lá uma live para fazer, eu tenho que definir um horário. E aí, dentro desse horário, eu tenho que decidir, será que eu vou colocar live 2 horas, 19 horas? Eu vou pensar muito mais numa ideia de bem maior, entendeu? E quando vai abordar muito mais alunos, tá? Tá entendendo? Outro fundamento que já pode, tá, que pode cair dentro da sua prova, né? Ou até os fundamentos trazendo a mesma lógica, né? Do que seria esse agir com ética, né? Digamos que eu tenho duas escolhas, né? Ou fazer uma live com vocês amanhã, ou simplesmente gravar uma aula e colocar no Maratona de Humanas, entendeu? Pô, eu vou ter que escolher. Se eu não gravar a aula no Maratona de Humanas, eu não vou finalizar uma aula de Humanas. E tem aluno que, sei lá, pagou para ver a aula de Humanas. Mas, ao mesmo tempo, se eu gravar a aula de Humanas, eu não consigo fazer a live de Enem 2024 PPL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um bem maior. Vai ter aluno que vai ficar bravo. Falar assim, tu não gravou a aula de hidrografia lá em geografia. Mas eu estou escolhendo um bem maior. É uma lógica utilitarista. Eu aceito a consequência. A consequência pode ser que esse aluno ficou bravo ali e aí ele não vai querer comprar um Memorize na Black Friday. Punição, entendeu? Pode ser, mas eu escolhi meio que um bem maior, uma lógica utilitarista, né? Isso vai envolver depois o conceito de mercantilização da natureza, né? Se vocês forem ver. Porque na lógica de mercantilização da natureza, o que cai? É justamente isso. Você usar a natureza, desde que a finalidade do recurso que você vai extrair seja utilizado para um bem maior. Como pode cair na prova, entendeu? Lembra que eles faziam a extração da natureza, eu vou utilizar, então desmate, polua, desde que essa poluição e esse desmatamento ele seja utilizado para um bem maior. Tá? Então esse é o fundamento que já caiu na prova, né? Ó, pensamento utilitarista. O raciocínio consequencialista, ele vai trabalhar muito mais também com consequência, né? E aí o raciocínio consequencialista, ele também pode vir com Foucault, né? Vigiar e punir. Como se você não agir com ética, também vai ter uma punição, né? O vigiar e punir é aquilo, pô, se você colar na prova, alguém pode ver e aí você vai ter uma consequência, né? Então você pode estar sendo vigiado e pode ser punido, você pode perder a prova, tá? Secularização inautêntica, o que significa? Bom, algo secular é algo distanciado da religião. Por exemplo, nós temos músicas religiosas, gospel, e a música secular. A música secular é aquela música que não é religiosa, né? Que está afastada da religião. Então é algo secular. Algo inautêntico é algo que não é autêntico. Então, a secularização inautêntica é uma secularização que ela meio que imita a religião sem realmente viver a religião na prática. Seria como se eu adotasse um dogma religioso sem necessariamente ser religioso. É como, trate os outros como gostaria de ser tratado, como se fosse um provérbio religioso, só que sem estar sendo usado dentro de uma pauta religiosa. Entende? É quase como se fosse esse fundamento. É como se uma pessoa que não é religiosa, sei lá, teu pai e mãe falavam assim, honra pai e mãe, tá? Você tem que honrar o pai e a mãe. Mas teu pai e tua mãe nem vai na igreja. Mas esse é fundamento religioso. Então isso é uma secularização inautêntica. Por quê? Porque é uma lógica que está sendo usada por pessoas do segmento secular de forma inautêntica. Porque ela está meio que imitando um provérbio religioso, mas utilizando fora do contexto religioso. Aqui eu levei o nível para você, hein? Aqui que eu te explico. Explique detalhes. O que realmente significa, tá? O que realmente significa, tá? Isso é uma secularização inautêntica. É como se você imitasse um dogma, uma coisa ali que tem na religião, sem necessariamente viver uma religião, né? São vários
pontos que podem estar ali, né? Até entre vários princípios, né? Como se você dissesse, sei lá, mentir é errado, trair é errado. Tu é cristão? Tu tem uma religião? Daí o cara fala assim, eu não sou. Ué, então isso é uma secularização inautêntica. Porque essa moral, ela está sendo importada da religião, entendeu? Só que está sendo usada pelo segmento popular secular. Por que trair é errado? Porque esse fundamento é um fundamento bíblico-religioso, entendeu? Mas ele é usado como moral secular. Entendeu? As pessoas usam em geral, entendeu? E a Bíblia também é moral. Não, é errado. Ué, porque é errado. Dentro do fundamento bíblico, né? Religioso, cristão. Porque se não for, não seria, entendeu? Outras religiões não é. Aí é o grande fundamento, entendeu? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.